Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje eu tô aqui para corrigir com vocês a atividade que vocês fizeram na última aula, que foi a atividade na gramática. Então, pessoal, essa página aqui a tia não passou para casa, que é a página 163, e é a página que já tem tudo que vocês viram na apostila Dom Bosco, que é, né, as 5 orações coordenadas, 5 tipos de orações coordenadas que nós temos, as relações que elas estabelecem e as principais conjunções, né? Mas eu acho importante que vocês saibam, né, que nessa página tem todo esse conteúdo que a gente está vendo de forminha mais resumida, né? Porque na apostila Dom Bosco tá em várias páginas ao longo da apostila toda. E aqui está mais sintetizado, mais resumidinho para vocês, ok? Então, página 163, só vocês darem uma olhadinhazinha aqui, que tá todo o nosso conteúdo de forma bem resumida para vocês. Agora, pessoal, vamos iniciar, colocar a mão na massa na atividade que vocês fizeram. Primeiro, temos esse quadrinho aqui, que eu peço para que vocês leiam, né? Que é um quadrinho com a história do menino, da namorada não, da amiga do menino maluquinho, acho que da Julieta, né? Então, um quadrinho aqui, né, da Julieta conversando com a sua amiguinha, né, que usa a conjunção mas. Aqui, olha só. Decidi que vou trabalhar, mas como? Por quê? Quero ser uma mulher independente quando tiver 18 anos. E com essa crise, é melhor ir procurando emprego desde já. Então, pessoal, nesse momento aqui, eu quero que vocês tenham conhecimento de que a conjunção mas às vezes pode indicar outras coisas que não sejam oposição. Nós já vimos que o mas também pode indicar adição. E nesse momento eu quero que vocês percebam que também pode indicar, né, surpresa, pode começar um novo assunto, ok? Por isso que é muito importante que vocês não fiquem presos a puramente classificações, mas compreendam como que aquela conjunção funciona dentro da oração que vocês têm, certo? Aqui, pessoal, no número 1 é uma atividade mamão com açúcar que vocês têm, né, no caso, as orações, lendo elas, você consegue perceber, né, o sentido que ela está caminhando e cabe a você colocar, né, a conjunção referente ao sentido que ela quer empregar. Olha só, 1 minuto em Plutão é igual a minutos na Terra. E aí, o que está acontecendo aqui? Seu ano é 248,5 anos mais longo que o da Terra. Ou seja, aqui, pessoal, estamos funcionando como uma explicação. Logo, você deve procurar, né, aqui na página 163, anterior a essa, temos as conjunções referentes à explicação. Você vai pegar e vai colocar uma aqui, certo? E depois, mas essa seria a menor das preocupações, pois a espaçonave mais moderna leva cerca de 9 anos para chegar a Plutão. Então, pessoal, olha só, aqui nós já temos né, que perceber um pouquinho, que aqui nós estamos diante de uma conjunção explicativa e não conclusiva. Se fosse conclusiva, o nosso verbo, que é o verbo leva, estaria antes, mas não, tá depois do pois. Então, é explicativa, foi o que a tia colocou aqui em cima. Depois, nós temos aqui uma que estabelece ideia de adição, por isso que é o e, poderia ser outra conjunção correspondente que transmitisse ideia de adição. Depois temos uma de adversidade, está caminhando em oposição ao que estava sendo dito, por isso que é adversidade. Novamente, adição. E aqui embaixo de conclusiva, temos um fato e depois a justificativa para esse fato, por isso que é conclusiva. Aqui, pessoal, vocês têm um diário, né? E depois, né, as questões referentes ao diário. Uma página do diário, no caso, né? O diário de Julieta está chegando ao fim e ela conta que vai iniciar outro. Em certo trecho, ela escreve: Você é 10, mas não é infinito. Letra A. Qual o sentido da expressão você é 10? Algo que é muito bom, que é positivo, né? Mas máximo maravilhoso. Letrinha B. Qual o papel da conjunção destacada na frase? Ele liga duas orações de mesmo valor sintático
ou estabelece entre elas uma relação de subordinação. Então, pessoal, subordinação é um conteúdo novo que vocês ainda não viram, né? Mas a tia que eu trouxe aqui um pequeno bizu para vocês. Subordinação, pessoal, é quando uma depende da outra. Elas não são independentes entre si, como é o caso da coordenação, em que você pode dizer você é 10 e você não é infinito, que você consegue compreender todas as duas de maneira ok. Na subordinação não funciona assim. Na subordinação, uma depende da outra, de forma que se você separar, como a gente separou aqui, não vai ficar legal, não vai funcionar. Ok? Então, subordinação depende, coordenadas não depende, são independentes. Aí na letrinha B, né, pergunta se você liga orações do mesmo valor sintático ou se no caso é um período composto por subordinação. A gente conseguiu separar aqui, né, você é 10 e você não é infinito, e funcionou direitinho. Sinal que, nesse caso aqui, não é subordinação, é coordenação. Até aqui tá ok. E como assim mesmo valor sintático? Você percebe que você é 10 e você não é infinito, funciona numa boa. São todas orações completas, é um período completo. Você é 10, você não é infinito. Show! E por isso que tem o mesmo valor sintático, porque elas não precisam de mais nada, porque elas entre si já estão completas. E a conjunção mais, ela vem simplesmente, né, que vai ser uma linha que vai costurar uma na outra, de forma que vai estabelecer um sentido. Eu não sei se vocês, por exemplo, já viram, né, os meninos talvez fiquem um pouco mais alheios do que a tia tá falando, né, mas, por exemplo, tem uns biquínis é muito bonito que existe, né? Que a beiradinha toda de crochê, toda bonitinha, né? A linha toda colorida, diferente do biquíni normal. E aí, o que acontece? Quando passa essa linha colorida aí, dá um charme completo, todo diferente no biquíni. Sem aquela linha de crochê, o biquíni continuaria sendo biquíni, o biquíni continuaria estando costurado, mesmo sem aquela linha. Mas é aquela linha que faz com que aquele biquíni não seja um biquíni normal, comum, como qualquer outro, e seja um lindo biquíni. E aí, pessoal, a nossa conjunção mais funciona mais ou menos como isso. Essas duas orações aqui já estão funcionando, ok. O mas vem aqui para simplesmente pegar essas duas orações que já estão ok e trazer para gente um sentido de adversidade, um sentido de oposição, ok? Letrinha C. Essa conjunção opõe-se a uma ideia que foi expressa antes. Qual é essa ideia? A ideia de que você é 10, né? De que o diário é muito bacana. Classifique essa conjunção. Então, pessoal, essa conjunção aqui vocês já devem ter percebido que é a conjunção coordenativa adversativa. Letra E. Qual a conjunção poderia substituir a conjunção destacada na frase, sem que houvesse alteração do sentido? Porque, logo, contudo, nem e portanto. Então, pessoal, o porquê, né, é uma conjunção de explicação, o logo de conclusão, o nem de adição também e o portanto de conclusão. Ou seja, a única aqui que também é uma conjunção coordenativa adversativa é o contudo. Número 3. Observe esta frase. As páginas acabaram e vou começar a escrever em um novo diário amanhã. Uma oração, segunda oração. Primeiro verbo aqui, acabaram, e depois começar a escrever, que é uma locução verbal, né? É a minha oração da minha segunda oração. Entre as orações, que relação existe de subordinação ou de coordenação? Então, pessoal, como que eu vou saber se elas são dependentes ou independentes? Só você separar. As páginas acabaram. Show? Vou começar a escrever em um novo diário amanhã. Repare que ficou show de bola, deu para entender perfeitamente. Então, coordenação. Qual das seguintes valores semânticos essa conjunção expressa? Marque um X. Temos aqui a conjunção e ela expressa a ideia de adição. Número 4. Não se preocupe, eu nunca vou me esquecer de você. Essas orações podem ser ligadas por uma conjunção. Qual é essa conjunção? Temos não se preocupe e depois eu nunca vou me esquecer de você. Repare que aqui nós temos um verbo que está no modo imperativo.
Então, já sabemos que essa parte aqui está justificando a primeira. Eu estou fazendo um pedido e depois eu justifico o porquê do meu pedido. Nesse caso aqui, então, pessoal, as conjunções que eu posso usar é porque eu pois, porque eu estou diante de uma oração coordenada explicativa. Qual o sentido da conjunção estabelece entre as orações? Explicação. Número 5. Em relação ao trecho, tudo bem, não dá conselhos, mas não me faz pensar e me dá ideias a si mesmo. Mas me faz pensar, né, e me dá ideia a si mesmo. Classifica as orações, mas me faz pensar. Então, olha só, pessoal, já vemos aqui que não dá conselhos e depois me faz pensar, né? Então, repare que quem dá conselho está fazendo outra pessoa pensar, né? Então, temos uma ideia de oposição. Quando temos uma ideia de oposição, é porque estamos diante de uma oração coordenada, sindética, adversativa, porque aqui nós temos oposição. E me dá ideias mesmo assim. E aqui nós temos uma conjunção coordenativa aditiva. Então, nós vamos ter uma oração coordenada sindética aditiva. Repare que ó, a conjunção está aqui juntinha, por isso que é coordenada sindética e não assindética. Vamos lá. Número 6. Leia as orações de cada um dos itens a seguir, tentando estabelecer a relação semântica existente entre elas. Depois, reúna-as em uma única frase, empregando conjunções coordenativas. Você fala muito, não me convence. Repare que, se você falar muito, era para me convencer, mas não é isso que acontece. Então, você fala muito, entretanto, mas, porém, todavia, não me convence. Goste, você não goste, vou levá-lo ao médico. Então, pessoal, alternativa. Quer você goste, quer você não goste, ou você gosta, ou você não gosta, eu vou te levar ao médico. Fique quieta um instante, quero fotografá-la. Novamente, repare que aqui nós temos um pedido, né? Fique quieta, pois quero fotografá-la, ou seja, uma oração coordenada explicativa. Cheguei atrasada ao cinema, perdi o início do filme. Cheguei atrasada ao cinema, portanto, perdi o início do filme, né? No caso, tá justificando por que ela perdeu o início do filme, que foi porque ela chegou atrasada. Agora, pessoal, nós vamos para a segunda parte da atividade que vocês fizeram, né? Que é referente a esse poema aqui, muito bonito, muito profundo, chamado Insegurança Máxima. Número 1. Considerando o título e as ideias gerais do poema, responda: quem é o eu lírico? Uma criança, um adolescente ou um adulto? Então, pessoal, lendo o poema a gente consegue perceber, né, que é um adolescente. Letra B. Como o eu lírico do poema se sente? Indique um verso que justifique a sua resposta. Então, pessoal, você percebe que ele tá super mega confuso, né? Tudo dele aqui é dúvida, tudo dele aqui, né, é confusão. E aí a tia grifou essa parte aqui, né? Será que essa cuca confusa cheia isso ou aquilo para comprovar de que ele é uma pessoa realmente que está confusa, passando por um período de muita dúvida. Número 2. Observe os trechos do poema: amar ou odiar, dormir ou acordar, brigar ou namorar, passear ou estudar, aceitar ou protestar. Como se nota, o poema é quase inteiramente construído de pares de verbos ou orações e de uma conjunção que se repete várias vezes, ou, amar ou odiar, enfim. O que os verbos desses trechos exprimem no plano da vida do eu lírico. Então, olha só, amar ou odiar, dormir ou acordar. A gente subentende que essas aqui são as opções que o eu lírico tem para a vida dele, né? Ele pode fazer ou essa coisa ou essa outra coisa. Que tipo de relação existe entre os verbos de cada um dos versos desse trecho? Então, pessoal, olha só, entre os verbos amar, odiar, dormir, acordar, brigar, namorar. Repare que aqui, né, nós temos o quê? Que nós até estudamos já no trimestre passado. Antítese. Temos verbos que são opostos. Então, pessoal, não é alternativa, não. É sempre oposição. Amar, odiar. Dormir, acordar. Letra C. Qual é a conjunção que liga esses verbos ou orações? A conjunção ou.
Indique entre os itens a seguir as relações, aquelas que traduzem o sentido das conjunções que se repetem no poema. Então, pessoal, você repara que o que acontece, né? Aqui ele meio que pensa o seguinte: ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Não tem como eu fazer as duas coisas. Não existe a possibilidade de eu amar e de eu odiar. Ou eu faço um ou eu faço outro. Por isso, pessoal, que a alternância não funciona. Qual que é aqui o que está acontecendo? Exclusão, dúvida ou incerteza, porque não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Temos que escolher uma ou outra. E por isso, dúvida, porque ele não sabe o que ele escolhe. Número 3. O eu lírico faz referência a grandes dúvidas desta vida. Quais são essas dúvidas? Então, pessoal, a dúvida sobre quem ele realmente é, a dúvida sobre o que ele vai fazer, o que ele deve fazer, certo? Número 4. Releia os 4 últimos versos do poema de acordo com o último verso. O que o eu lírico busca? Então, pessoal, o eu lírico busca, né, sua identidade, saber quem ele é e que caminho que ele deve seguir. O poema intitula-se Insegurança Máxima. Que relação existe entre os títulos do poema e a busca do eu lírico? Então, pessoal, a insegurança, né, ela está relacionada a você não ter certeza sobre as coisas que te rodeiam, né? Sobre as coisas que você deveria saber, mas que você não sabe, né? Uma pessoa que é segura é uma pessoa que não tem dúvida. E repare que todo o poema é construído a partir de dúvidas. Então, a pessoa está num momento de insegurança muito grande, né? Vamos lá. Para que servem as conjunções? As relações entre os seres humanos ou entre o ser humano e o mundo são bastante complexas. Verdade, né, gente? Todo mundo sabe que o ser humano é um bicho difícil pra caramba. Para dar conta da complexidade das ideias e das relações, a linguagem necessita de mecanismos próprios para isso. Então, para dar conta de resolver, né, essa complexidade, essa bagunça que nós somos, a linguagem criou formas de resolver isso. Por exemplo, como indicar que uma ideia se opõe a outra, como indicar que um fato é causa ou consequência de outro. As conjunções cumprem esse papel, estabelecendo nexos lógicos entre as orações. Elas são, portanto, os elementos essenciais para que um texto seja coerente e coeso. O que é a coerência e o que é a coesão? Vocês já viram isso, mas a tia vai dar uma relembrada. Coerente é quando as ideias combinam, e a coesão é quando a escrita combina com a ideia que você quer passar. Por exemplo, eu não posso falar que gelo é quente, porque seria incoerente. E aí, quando eu falo gelo não é quente, esse não é quente, né, é a coesão que está trabalhando junto com a coerência para um texto fazer sentido. Letrinha B, pessoal. Conclua. Que importância tem a conjunção ou para a construção da ideia do conflito existencial entre que se encontra o eu lírico? Então, pessoal, como que o ou funciona dentro do poema, né, para a gente conseguir compreender o que está funcionando ali dentro? A conjunção ou, pessoal, é o que dá a entender que está tendo essa dúvida aí, que a pessoa não sabe qual caminho que ela segue, certo? Número 6. O eu lírico, em sua trajetória de vida, precisa optar por algumas coisas, abrir mão de outras. Troca ideias com colegas. Você acha que o ser humano, para crescer e amadurecer, precisa necessariamente abrir mão de algumas coisas? Por quê? Então, pessoal, isso daí, né, vai vocês aí pensar um pouquinho sobre isso, estabelecer, né, algumas coisas e fica aqui a dúvida no ar, né? A tia, particularmente, infelizmente, acha que acaba sendo necessário que a gente abra mão de algumas coisas, né? Mas cada um vai ter a sua opinião. Beijão, pessoal. Fiquem com Deus.